primeiro tradicionalista, se for para a gente falar a respeito desse termo, no século XX está muito ligado aos ultramontanos, né? Sim. Porém, nesse período se entende tradição como aqueles que defendem a centralidade de Roma e a centralidade do papado. O ultramontanismo ele é um termo que, na verdade, que surge na Idade Média. O ultramontanismo se referia à pessoa que está para além dos montes, para além dos Alpes, os ultramontanos, ou seja, os papas que eram eleitos para além de Roma, fora da região de Roma. Quando os papas começaram, portanto, a serem eleitos e representavam territórios que não eram ligados à Península Itálica. Então, o ultramontanismo ele surge como termo nesse período. Até chegar, como nós sabemos, ao século XX, começa no século XVII, até chegar ao século XX, e os tradicionalistas são tidos justamente como esses que defendem o papado com unhas e dentes, até conseguirem uma grande vitória, que foi a proclamação do dogma da infalibilidade papal, Concílio Vaticano I, em que o Papa disse: eu sou a Igreja, né? Então, esse é um termo, eu sou a França, eu sou a Igreja. Exatamente. Surge nesse período, né, o dogma da infalibilidade papal, e a partir desse dogma, o Papa Pio XII, a partir dos poderes que recebe a partir desse dogma, proclama um outro, que é o dogma da Assunção de Maria, que foi o último dogma proclamado pela Igreja Católica, portanto. Então, o tradicionalista é esse, e é muito interessante você fazer essa pergunta, porque o tradicionalista hoje, em muitos aspectos, é aquele que rompe com o Papa, é algo extremamente contraditório, que defende a centralidade de Roma, mas rompe com o Papa. Isso acontece, a gente sabe, desde o Concílio Vaticano II, com o surgimento da Fraternidade Pio XII, que nega, portanto, o concílio, que se apresenta, portanto, como um concílio pastoral não dogmático, o único da história da Igreja que se apresenta dessa maneira. A gente sabe que os concílios dos primeiros séculos eles estão ali para combater as heresias. Na Idade Média, logo após o cisma, os concílios eles ganham uma outra configuração, eles estão preocupados com outras questões, inclusive com a própria reforma da Igreja, que vai acontecer, seja no Concílio Lateranense V, seja ou uma tentativa de reforma, a gente pode dizer assim. Nós, historiadores, consideramos dessa forma, até chegar ao Concílio de Trento, que realiza aquela grande reforma. Então, tradicionalista é difícil até a gente responder olhando para a história, né? Que eu falo a partir desse lugar de fala que é a história da Igreja. Então, tradicionalismo ligado ao Concílio de Trento, existe uma tradição que começa com Trento, é meio estranho falar disso. Existe uma tradição que começa... Exatamente. Existe uma tradição que começa ou que é reavivada após o Concílio Vaticano II, é também contraditória em tese. Né? E a partir daí existe todo um esforço, a partir dessa nova configuração de tradicionalismo que surge após esse rompimento, digamos assim, de grupos com o Concílio Vaticano II, um novo, digamos assim, a Igreja ela começa a olhar para esses grupos, acontece uma série de coisas, João Paulo II excomunga a gente, por conta do surgimento da Fraternidade Pio X, o fundador da Fraternidade Pio X, ele é excomungado pelo Papa João Paulo II em 88. Os bispos que ele consagra são excomungados também por João Paulo II. Bento XVI retira essa excomunhão. Bento XVI publica um motu próprio, no qual, na tentativa de trazer esses grupos para a unidade, digamos assim, da Igreja, para o centro da Igreja, ele, então, em 2007, publica esse documento, que é aí que começam os problemas que a gente vê de maneira muito efervescente no presente, quando ele publica a Summorum Pontificum, que ele acaba aí liberando para quem quiser se sentir mais à vontade, de celebrar a missa tridentina pré-Concílio Vaticano II. Antigamente, né, Papa Francisco ele faz uma correção, ele não extingue, ele faz uma correção, uma atualização, vamos chamar assim, porque motu próprio, que é um documento muito específico do Papa, que expressa uma vontade pessoal dele, ele faz uma atualização desse documento e regulamenta, por medo de que aconteça um novo cisma na história do catolicismo, desta vez entre os neotradicionalistas, vamos chamá-los assim, e a Igreja Católica e o Papa.